Chega uma hora que os grandes temas acabam, ou pelo menos a gente se cansa um pouquinho deles. Então, talvez a solução seja mais simples do que parece. Trazer um conteúdo um pouquinho mais leve, para não dizer mais fácil. Uma pequena atualização do que eu andei lendo ao final de cada mês. Sem muita enrolação, sem muita tese, só algumas breves impressões e quem sabe você não tira alguma boa indicação daqui. Eu sigo na minha jornada de tentar desencalhar alguns livros na minha estante, até agora não tão bem sucedida assim. Não me julgue, eu sei que você é igual. E olha, eu não vou mentir, fevereiro até que foi um mês bastante produtivo, pelo menos para os meus padrões. Quando eu comecei o ano, um dos meus objetivos era ler mais literatura. E, no mês de fevereiro, das 4 obras que eu li, as 4 foram histórias em quadrinhos. Esse cumpre as promessas que faz, hein? Mas chega de falar de mim e das minhas promessas não cumpridas, e vamos logo para a leitura número 1. E a primeira leitura do mês já começa com o pé na porta. E o outro, bem no meio da minha fuça. Rancherox, de Stefano Tamburini e Tanino Liberatore. Publicado na Itália entre 1978 e 1993, nessa obra acompanhamos Rancherox, um androide feito de pedaços de fotocopiadoras. Daí seu nome, Rancherox, que teve seu criador, um estudelinquente, morto enquanto ajustava seu potenciômetro de agressividade. Essa é a típica obra que parece existir só para te provocar. Ela é vulgar, violenta e absolutamente consciente disso. Um quadrinho perfeitamente ambientado em seu lugar e sua época. Escrito e publicado em uma época de extrema revolta e descrença em relação às ideias... Talvez otimistas não seja a melhor palavra, mas talvez idealistas e transformadoras dos anos 60. Como expõe o ótimo texto de apresentação dessa edição, escrito por Alexandre Link, do Quadrinhos na Sarjeta. Abre aspas. Enquanto a geração de 1968 acreditava na potência de ação e transformação do mundo, a geração de 77 via tudo isso com descrença, pessimismo e, portanto, operava na base da esculhambação. Ou seja, mais do que produzir sentido sobre o futuro, o que 77 fez foi esvaziá-lo de significado, evidenciando os absurdos da vida. E você sente exatamente isso aqui. É tudo tão over, tão gritado na sua cara e, de certo ponto de vista, banalizado. O sexo, a violência, o uso de drogas, o fim precoce da infância e da inocência. Que ler Rancherox talvez seja o mais próximo que eu já cheguei de ler uma mijada na cara. A minha segunda leitura de fevereiro fica por conta de O Homem Sem Talento, de Yoshiharu Tsugi, originalmente publicado em 1985. E esse é um mangá que eu acho extremamente difícil tentar falar sobre. Primeiro porque ele é quase autobiográfico, e só isso já dá uma embaçada, porque chega um momento em que você não sabe mais se você está lendo uma obra ou se você está lendo a vida do autor, e aí fica um pouco difícil analisar e julgar. Já pensou? Não, cara. Infelizmente, sua vida é desinteressante demais pro meu gosto. Nessa obra, acompanhamos um pouco da rotina de um talentoso mangaka, ou ex-mangaka, que se recusa a se dobrar às exigências dessa indústria. Só que as alternativas que ele encontra nunca parecem realmente alternativas. Como consertar câmeras antigas, o que talvez seja mais normal até aqui, ou abrir uma pequena barraquinha, uma loja de pedras que ele coletou do chão ao longo dos anos. Mas mesmo assim, essa leitura de ser um mangá sobre um artista frustrado, que luta contra a arte, contra a indústria, e talvez contra a sua própria vida e bem-estar, e o da sua família também, me soe um pouquinho rasa demais pro que a gente tem aqui. E como você já deve ter percebido, eu também não consigo explicar. Ele tem um ritmo bastante peculiar e a narrativa anda, mas nunca parece ir a lugar algum. Não tem uma grande explosão emocional, não tem uma virada, uma superação. Tampouco o fracasso do protagonista é tratado com muito drama ou como algo trágico. É tão cotidiano que lá pelas tantas você quase se acostuma. Essa é uma obra que eu sinto que eu vou ter que voltar para reler daqui a algum tempo. Não porque eu não tenha gostado dela ou porque eu não tenha entendido nada. É mais porque eu acho que ela não se entrega de primeira e ao mesmo tempo ela não deixa você se entregar a ela tão fácil. Pelo menos não na minha leitura. Diferente de Rancherox, essa obra não grita. Ela não se impõe. De um certo ponto de vista, ela só existe. Cara, isso é bem forte. Eu sei que do jeito que eu falei não parece, mas olha, essa foi de longe a minha melhor leitura de fevereiro.
Por último, mas não menos importante, eu sigo na minha empreitada de tentar ler o mangá de Dragon Ball completo. E esse mês eu dei continuidade com mais 2 volumes, 14 e 15. Essa é uma jornada que eu dei início no começo do ano passado e, como você já deve ter percebido, eu ainda não cheguei nem na metade. Mas vamos direto ao que interessa. Esses 2 volumes se passam logo depois da saga do Piccolo Daimao, no 23º torneio de artes marciais. A série não chegou nem na metade, já é a 3ª vez que o Akira Toriyama usa o recurso de torneio de artes marciais no quadrinho. E olha, não me entenda mal, não é que eu não gostei desses volumes, mas é inegável que ele tem uma quedinha. Talvez porque ele tá num limbo, no meio de 2 grandes sagas. O Goku aqui já cresceu um pouquinho, ele já tá um pouquinho mais adolescente. Só que ainda não chega nem perto da maturidade que essa história vai atingir na saga dos Saiyajins, por exemplo, com a paternidade dele, com um aprofundamento um pouquinho maior da sua história, do seu passado e do background. E, ao mesmo tempo, ela também não passa nem perto do humor e da explosão criativa de Akira Toriyama no começo da saga. Parece que tudo que a gente vê aqui nesses 2 volumes não é nada senão uma repetição do que a gente já viu, só que com metade da graça. E aí dá uma brochada, né? Mas eu não vou desistir, ainda faltam 27 volumes e, pela experiência pelo menos que eu tenho do anime, eu sei que vai melhorar bastante, então sigo firme e forte na minha jornada. Porque tem chão ainda, hein? Bom, essas foram as minhas leituras de fevereiro e eu realmente espero que alguma delas tenha entrado na sua pilha de leituras pro futuro. E se não for te pedir demais, deixa aqui nos comentários quais foram as suas leituras desse mês, eu tô bastante curioso para saber. Para quem chegou até aqui, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.